religião mundial, os sinais maçônicos, o Dalai Lama, as cruzes tortas. Vocês sabiam que esta aqui é a mesma cruz que os satanistas usam? Veja um sinal de V, o triângulo maçônico em cima da cruz torta. Isso é a adoração de Lúcifer. E eles usam IHS, eles dizem que significa Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens. Mas alguns dizem que significa a seu serviço. Não, significa Isis, Horus, Seb, a trindade egípcia. Se você olha no pátio externo, trata-se de um círculo dentro de um círculo, uma roda dentro de uma roda. E os 8 aros representam o sistema solar, ou as divindades solares, com Osíris parcialmente do lado direito no meio. Isso é fascinante. Aqui está Mitra matando o touro, a vitória sobre o mal. Lembram-se que isso é esotericamente definido como Jesus. Aqui está a estrutura do culto, membros através de uma série de 7 graus, cada um deles tendo um símbolo especial e um planeta tutelar, do mais baixo até o mais alto. Aqui está Córax, o corvo, representante de Mercúrio, ninfos, notem isso, interessante, ninfos, uma palavra criada que significa noivo, está representando Vênus. Isso quer dizer que quando você é iniciado no sacerdote, você se torna um noivo. Mas e o celibato de Roma? Sim, mas como noivo, você não tem que ser celibatário. Mas não vamos entrar muito em detalhes. Miles, o representante do soldado de Marte. Leão, o leão, representante de Júpiter. Perses, a representação persa da Lua. Luna. Heliodromo, o mensageiro do Sol, representante de Sol. E finalmente Pater, que significa pai, representante de Saturno. Era possível que um iniciado no mitraísmo fosse membro de mais de um culto, mas as mulheres não podiam se tornar membros. Isto é catolicismo. O catolicismo romano é o mitraísmo. Este é o aspecto persa do culto. Aqui está o braço oculto, estes são os bispos que perambulam, eles controlam o ocultismo no mundo, os segredos mais profundos do oculto, todas as coisas para todos os homens. Ali o Papa recebe o tilak, ele recebe o bindi, a marca vermelha na fronte, que é o sinal de Siva, e Siva é Lúcifer. E aqui ele beija o Corão, todas as coisas para todos os homens. A Bíblia diz em Apocalipse 17:2, com quem os reis da terra cometerão fornicação. E aqui estão todos eles da queda, na frente do Papa. Nós olhamos para os reis da terra que criaram pânico neste planeta. E eles têm negócios com o papado. Vejamos Gorbachev com o papado. Aqui há ditadores com o papado. Tudo faz parte do mesmo pacote. Por que eles sempre usam preto quando eles visitam o Papa? Porque eles têm que refletir os dois lados da história maçônica. O conhecimento do bem e do mal. A rainha dos Bilderbergers, o príncipe Philip. Nós temos muita coisa interessante a dizer sobre ele. O príncipe Charles usando preto e o Papa usando branco. E aqui nós temos os equivalentes no mundo islâmico. Aqui está Margaret Thatcher, ali está Carter, os japoneses, a família Bush e a família Blair. Será que os reis deste mundo trabalham com este sistema, sim ou não? Há outro sistema na Terra que se qualifica como este sistema? Inácio de Loyola, Apocalipse 17:6. E eu vi a mulher bêbada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires. Aí está, a noite de Bartolomeu, os valdenses, a guerra dos 30 anos, a guerra dos 100 anos, o derramamento de sangue, Stalin. Eles fizeram tudo o que eles quiseram com o povo de Deus. Inacreditável. Eles os matavam de um lado para o outro. A Inquisição, São Tomás de Aquino disse: os hereges condenados deveriam ser mortos, como quaisquer outros criminosos. A Igreja Católica respeita a consciência e a liberdade. Não obstante, quando confrontada pela heresia, ela faz uso da força, a punição corporal, a tortura. Ela acendeu na Itália
as fogueiras da Inquisição. Este é o único sistema que se qualifica. Nós já falamos do juramento jesuíta. Eu não vou ler aquele juramento de novo. As terríveis torturas dos hereges, aqueles que querem acreditar e praticar o que eles creem e que tomam a decisão por si mesmos, decidindo por si mesmos em quem acreditar. Em setembro de 1973, o Clube de Roma publicou um relatório especial altamente confidencial chamado de Modelo Regionalizado e Adaptativo do Sistema Mundial Global. Coisa fascinante, que foi enviado então às elites para ser implementado. Este documento revela que o clube dividiu o mundo em 10 regiões políticas e econômicas, que são chamadas de reinos. Uma designação que dá até calafrios, bate muito bem com o livro de Apocalipse, capítulos 13, 1 a 2. Em 1974, os autores do relatório publicaram suas descobertas em um livro, A Humanidade no Vértice da Mudança. Contudo, neste livro, que foi escrito para o grande público, eles deixaram de colocar a palavra reino. E isso vem de uma fonte muito boa. O livro Rota para a Ocupação Global, páginas 193 e 195, de 1992. Então o mundo está sendo dividido em 10 regiões. Vocês sabiam que ainda há certas monarquias, certas famílias reais no mundo? Esse é um assunto interessante do qual nós vamos falar nas próximas palestras. E ele me disse, as águas que tu viste, onde se senta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, este odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Então, primeiramente, nós temos os reinos do mundo dando seu poder para a besta, para esse sistema religioso. E então, esse sistema religioso sai e faz guerra contra o povo de Deus. O que acontece a seguir? Alguém tem uma ideia? Deus coloca uma sebe ao redor do seu povo. Ele os protege. Ele os segura na palma da mão, como ele fez no Egito. Mas eles legislam contra eles. Eles não podem comprar, não podem vender, não podem fazer nada. Mas o teu pão e a tua água serão certos. 1000 hão de cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Todas as promessas de Deus se aplicam. Eventualmente eles tentam em sua ira exterminar este grupo que se apega às doutrinas contrárias às doutrinas do mundo. E Deus então envia as pragas. E há muito sofrimento na terra. Mas o povo de Deus está protegido. Eventualmente, essas nações percebem que elas foram o quê? Enganadas. E elas se voltam com ódio amargo e agridem e destroem aqueles que tentaram destruir o povo de Deus. É isso que está escrito, é isso que significa. É fascinante. Agora notem, é muito interessante. Eles a queimam com fogo. Qual era a punição no Velho Testamento para uma prostituta que era pega em adultério? Ela era apedrejada até a morte. Mas esta aqui é queimada com fogo. Esta era a punição para a filha de um sacerdote que era pega em prostituição. Sim, ela era queimada. Isso não é interessante? Vejam as analogias. Puxa vida, a Bíblia é um livro fascinante. Alguns podem dizer que foram os homens que escreveram este livro. E eu lhes digo que se isso é verdade, eu vou comer o meu computador. Pois Deus colocou em seu coração a vontade permissiva de Deus, porque esses reis estão perdidos para cumprir a sua vontade, para concordar e para dar o seu reino à besta,
até que a palavra de Deus seja cumprida. E a mulher que tu viste é aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. Esta grande Babilônia é controlada pela prostituta de Babilônia. Aproxima-te e eu te mostrarei o juízo da grande meretriz que se senta sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse 17, 1 e 2. Aí está o final do assunto. Então minha pergunta para você hoje à noite é: você tem medo deste sistema a ponto de obedecê-lo? Ou você se apega a Deus? Qual é a sua escolha?